este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração,
sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, vem forte, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. No nosso meio, Senhor. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Só tua graça nos basta, ó Senhor. Tua presença, Pai. Ó Senhor, nos unge, Pai, com teu óleo precioso, Pai. Senhor, vem com teu cadê teu Senhor, a tua glória? Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. A tua presença, o Espírito Santo. Jesus. De Judá, Jesus, o Senhor possa estar tirando dentro de nós todo o empecilho. Senhor, que o Senhor possa estar nos moldando, Pai, a todo instante, Pai, que o Senhor possa trabalhar no nosso interior. Nossa alma seja e possa estar a nossa alma livre, Senhor. Que o teu altar
seja o lugar de adoração, Pai, pro teu altar. Espírito é bem-vindo aqui. Nenhum lugar encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Aleluia, Santo Espírito, a tua graça nos basta, Senhor. Aleluia, poderoso Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, aleluia, Pai. Obrigado pela tua unção sobre nós, ó Pai. Obrigado pelo sangue, pelo sacrifício do teu filho ali na cruz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há nada melhor, Pai. Não há nada melhor a tua presença em nosso meio. Espírito Santo de Deus. Possamos esquecer tudo lá fora. Nós possamos esquecer tudo lá fora, tudo aquilo que atrapalha nós melhor se seguir ao Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Pai, a tua graça nos basta, ó Senhor. Nós te amamos, ó Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sinta Ele tocando o teu ser, o teu viver. Ó Jesus, ó Pai amado, Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, nós te amamos. Igreja, que nós possamos ser ousados, que nós possamos, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela quebrou aquele protocolo naquele dia. Ela ousou tocar nas vestes do Senhor. Que nós possamos ousar, que nós possamos quebrar o protocolo e buscar cada vez mais para podermos alcançar as vestes do Senhor, porque das vestes do Senhor, dali saíram virtudes. E houve cura naquela mulher. Que nós possamos quebrar o protocolo também. Amém? Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Mais uma santa ceia, mais um dia especial para adorarmos a Deus, para glorificarmos o nome dEle. Isso é o que mais nos importa, adorar a Deus. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 8. Oh, bom Deus! Maravilhoso Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 8.
versículo 6. Glória a Deus. Como Deus tem falado conosco, como Deus tem nos ensinado, como Ele tem nos instruído. Oh, aleluia. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Gênesis é bem fácil. Nossa, é começo de tudo. E depois de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito, e ele soltou um corvo que, voando, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. E ele soltou um pombo para ver se as águas tinham diminuído sobre a face da terra. Versículo 10. E ele esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou o pombo da arca. E o pombo voltou para ele à tarde, e eis que ele tinha em seu bico uma folha de oliveira, recentemente arrancada. E Noé se convenceu que as águas tinham diminuído de sobre a terra. Amado Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra, Pai. A Tua palavra, meu Deus, que vem nesta noite falar aos nossos corações. A Tua palavra, meu Deus, que tanto foi citada na Tua casa hoje, Senhor. Mas pedimos ao Senhor, fala ainda mais conosco, porque sabemos que a Tua palavra, ela é poder do Senhor nessa terra. Então que esse poder opere em nossas vidas, opere em nossos corações, nos transformando, nos moldando, trabalhando em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui nós temos a história de um homem que todos conhecem, Noé, um dia chamado por Deus para construir uma arca, porque Deus iria salvar Noé, sua família e alguns animais que viviam nessa terra. E depois do dilúvio havia chovido muito tempo, chovendo, 40 dias, 40 noites, a terra inundada com tanta água. A arca de Noé flutuava sem direção, sem rumo, e depois de um certo tempo pousou a arca lá nas montanhas de Ararat. E então, depois de alguns dias, depois de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito, e ele soltou um corvo, que voando ia e voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. E ele soltou também um pombo para ver se as águas tinham diminuído de sobre a terra. Ontem eu tinha falado já um pouco a respeito de Noé, e hoje eu estava de manhã falando com Deus, adorando a Deus, e o Senhor Deus começou a falar muito no meu coração a respeito do corvo e a respeito da pomba. Aí eu, na minha grande curiosidade, fui pesquisar um pouco a respeito da pomba, a respeito do corvo. E algo interessante que eu aprendi a respeito do corvo é que o corvo, ele é uma ave que ele come de tudo. Ele come desde grãos, ele come cereais, carne, carniça, animais vivos. O corvo, ele come praticamente de tudo. Aí eu fiquei pensando, se esse corvo e essa pomba, se fossem homens, se fossem mulheres, aí eu fiquei imaginando na minha cabeça a questão desse corvo. Qual era a expectativa de Noé quando ele soltou o corvo? Pois bem, se eu solto um animal que come de tudo, ele poderia me trazer desde um galho de um mato, ele poderia me trazer um animal vivo, como poderia me trazer um pedaço de carniça, um pedaço de algum ser humano que estava morto ali. Irmãos, qual é a nossa expectativa? Sabe? Qual é a nossa expectativa nas coisas? Porque às vezes nós abrimos a nossa boca e falamos certas coisas, temos certos comportamentos, certas atitudes,
que de alguma forma aquilo lá vai voltar para mim, porque a Bíblia diz, assim será a palavra que sai da minha boca, mas ela não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então, eu posso abrir minha boca e falar certas coisas que vão retornar para mim. Só que aquilo pode retornar para mim na forma de uma carniça, na forma de uma coisa morta. Qual era a expectativa de Noé quando ele soltou um corvo? Porque podia vir qualquer coisa ali para ele. Irmãos, às vezes a gente não tem noção das coisas que falamos, que fazemos, até mesmo das coisas que nós ouvimos, das coisas que nós recebemos para a nossa vida. Noé, ele soltou o corvo, e o corvo poderia ter trazido qualquer coisa, porque o corvo é da natureza dele comer qualquer coisa que ele achasse lá, ele iria comer. E ele poderia ter pego um pedaço de carniça de um ser humano que estava morto e ter trazido para Noé. Aí Noé poderia, puxa vida, eu não queria que isso tivesse vindo ao meu encontro. Então por que você soltou um corvo? Porque muitas vezes eu não meço o que eu falo, as minhas atitudes, o meu comportamento, aquilo lá vai voltar para mim. Muitas vezes eu não meço as consequências dos meus atos. Só que aquele corvo que eu estou lançando ali vai trazer alguma coisa para o meu casamento, vai trazer alguma coisa para a minha casa. Aquele corvo que eu mandei voar, que eu soltei, ele vai voltar uma hora. E ele pode trazer qualquer coisa, porque é da natureza dele. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que ele soltou uma pomba. E a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. E essa pomba aqui pode ser o Espírito Santo de Deus, quando a gente libera o Espírito Santo para trabalhar. Quando a gente solta o Espírito Santo, abre a nossa janela, fala: Espírito Santo, trabalha em meu favor, trabalha em favor da minha vida, trabalha em favor da minha casa. Só que no primeiro momento, quando a pomba foi, ela voltou e não encontrou nada. Ela foi, voltou e não achou nada. Aí depois de 7 dias, ele foi e soltou a pomba novamente. E essa pomba que voltou novamente trazia para ele um ramo de oliveira. Amados, a oliveira, da onde é extraído a azeitona, onde se tira o azeite, onde vem a unção. Puxa vida! Olha que coisa linda. Eu posso ter orado no primeiro momento, ter colocado algo diante de Deus e não ter tido resposta. Eu posso ter apresentado algo para Deus e não ter tido resposta, porque a pomba também não trouxe resposta nenhuma para ele. Eu posso colocar algo diante de Deus e não ter resposta. Naquele momento parece que está tudo em silêncio, parece que não tem resposta. Aí o que ele fez? Ele soltou a pomba de novo. Ou seja, eu posso insistir na minha oração, quando eu permito que Deus trabalhe diante de mim. Oh Senhor Espírito Santo, vai lá de novo, trabalha na minha casa, trabalha na minha família, trabalha na minha vida. Eu posso persistir na oração, quando eu coloco Deus na frente de tudo. Aí a pomba volta para ele com um ramo de oliveira. Amado, eu estava hoje deitado ali no quarto à tarde, eu estava pensando: nossa, que negócio maravilhoso isso. Irmãos, quando começou o ministério de Arão, quando Arão foi ungido, puxa vida, quando começou o reinado de Davi, quando Davi foi ungido, irmãos, quando que as coisas começam, acontecer na minha vida? Quando a unção de Deus, ela vem sobre a minha vida. Só que aquela unção que vem sobre a minha vida, ela é trazida pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é Ele que traz a unção de Deus. E no caso aqui a pomba, foi ela quem trouxe o ramo da oliveira, da onde é extraído o azeite, da onde vem a unção. Irmãos, a nossa vida começa a mudar, a nossa vida começa a ser transformada quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida.
mas ela só vem quando o Espírito Santo assume o controle. É só quando o Espírito Santo está na frente de tudo. É só quando ele assume o controle dos meus atos, das minhas atitudes, do que eu falo, do que eu penso, do que eu ouço, do que eu vejo. É só quando ele assume o controle. Ah, remanassuri andarás. É só assim que a unção de Deus vem. Aí a nossa vida começa. Quando a unção de Deus vem sobre nós. Arão era um cara comum, o irmão de Moisés. Mas de repente Deus disse para Moisés: separa para mim Arão. E Arão foi consagrado, foi derramado sobre ele a unção. Puxa vida, meu amado irmão, como Deus é bom. Noé soltou a primeira vez aquele corvo, e o corvo não encontrou nada. Às vezes, irmãos, pessoas cruzam a nossa vida, entram na nossa história, fazem parte do nosso caminhar, do nosso dia a dia. E tem pessoas que são como corvos, que quando vêm nos trazer algo, pode ser um galho de alguma coisa boa, como pode ser alguma coisa podre também. Tem pessoas que vêm na vida da gente e são como um corvo, que pode vir e trazer algo bom. Porque o corvo alimentou Elias quando Deus mandou disse que Elias ia ficar à beira do ribeiro. Os corvos levaram carne para Elias. Olha, comida boa. Tem gente que é igual o corvo, pode nos trazer coisas boas, mas também pode trazer muita coisa podre. Porque o corvo é da natureza dele. Se você for pesquisar um pouquinho a respeito do corvo, como eu fui hoje, eu descobri que por alguns povos tinham o corvo como um animal maldito. Você sabe por quê? Por causa da aparência dele, achavam que ele era um animal amaldiçoado. Então tem muitos lugares daquela época que tinha o corvo como um negócio ruim. E às vezes, irmãos, pessoas vêm, falam coisas, ministram coisas boas sobre a nossa vida, e às vezes eles trazem porcaria sobre a nossa vida também. Aí o que a gente faz? Mas eu permiti que esse corvo trouxesse essa coisa ruim. Noé, pela segunda vez, versículo 8, e soltou um pombo para ver se as águas tinham diminuído de sobre a face da terra. Versículo 9, mas o pombo não achou lugar para seus pés e voltou a ele para a arca, porque ainda havia águas sobre a superfície de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, pegou o pombo e o recolheu consigo na arca. Versículo 10. E ele esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou o pombo da arca. E o pombo voltou para ele à tarde, e eis que ele tinha em seu bico uma folha de oliveira, recentemente arrancada. E Noé se convenceu que as águas tinham diminuído de sobre a terra. Deixa o Espírito Santo convencer você das coisas. Deixa o Espírito Santo convencer seu coração que as águas diminuíram. Deixa o Espírito Santo convencer você que as coisas estão mudando. Permita que o Espírito Santo assuma o controle dos seus atos, da sua vida. Permita que o Espírito Santo assuma o controle de tudo. Permita que ele tome a frente de tudo. Deixa ele convencer você do que é certo, do que é errado. Deixa ele convencer você do juízo, da justiça, do amor. Deixa o Espírito Santo assumir o controle da sua vida. Irmãos, às vezes nós queremos estar no controle, mas nós não podemos ter o controle.
porque somos falhos, somos pessoas erradas, somos pessoas que cometem pecados, somos pessoas que agem de formas totalmente contra princípios muitas vezes. Mas nós queremos ter o controle. Não, mas nós não podemos ter o controle, porque se tivermos o controle, vamos botar tudo a perder. Então é melhor que o Espírito Santo me convença. É melhor que o Espírito Santo esteja no controle, esteja no comando da minha vida. Ao invés de eu murmurar, de eu chorar, de eu brigar, de eu pecar, ao invés de eu ter atitudes malignas, é melhor que o Espírito Santo tome o controle e fale: ah, Senhor, assume o controle da minha vida, porque eu não quero pecar. Estou sendo tentado a pecar, estou à beira do pecado, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não posso cair, eu não posso falhar, eu não posso errar. Me ajuda, Senhor. Noé então foi convencido que as águas haviam abaixado, porque uma prova que Deus traria unção foi trazida pelo pombo até Noé. Existe unção de Deus para vir sobre sua vida. Existe unção de Deus para vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. O nosso reinado não começa quando a gente nasce. O nosso reinado começa, meu amado, quando somos ungidos por Deus, quando a plenitude do Espírito Santo toma conta de nós, quando somos ungidos por Deus para algo, quando somos escolhidos por Deus para algo. É ali que começa a nossa obra, é ali que começa o nosso ministério, o nosso chamado. Noé foi convencido que as águas haviam baixado. Deixa o Espírito Santo te convencer do juízo, da justiça, do amor. Deixa o Espírito Santo te convencer do que é certo, do que é errado. Não importa se algum corvo dessa vida, se algum corvo tem, trazido carniça ou tem trazido até alguma coisa boa para você comer. Abra mão disso. Abra mão. Fique com aquilo que o Espírito Santo traz para você. Fique com aquilo que o Espírito Santo ministra sobre a sua vida. Hoje é Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor, dia de revermos as nossas vidas, sabe? É momento que nós fazemos algo, relembrando aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo um dia foi lá na cruz e fez por cada um de nós. Hoje nós comemoramos o que Cristo fez por nós. Mas de nada adianta eu me lembrar do que Cristo fez, me lembrar do sacrifício dele, da morte dele, do que aconteceu com ele, se eu não permitir que o Espírito Santo, que é o outro Consolador, venha e tome conta da minha vida. O que adianta se eu me lembrar do sofrimento de Cristo, mas eu ainda quiser ter o controle das coisas na minha mão? Entrega na mão de Deus. Ah, mas ainda a resposta não veio. Espera mais uns dias. Opa! Naquele momento Noé também não teve resposta. Depois de alguns dias a resposta veio. A resposta que a gente precisa, ela está a caminho. Deus ouviu, Deus viu que aquela pomba estava voando, Deus viu que aquela pomba procurava lugar para pousar, Deus viu. E por que você acha que a pomba foi lá e pegou um galho de qualquer mato? Não, foi um galho de oliveira. Deus estava dizendo para Noé: Noé, um novo tempo chegou sobre a sua vida, Noé. Um novo tempo vem sobre você, um tempo de unção, Noé. Um novo tempo, um novo mover vem sobre a sua vida. Meu amado, permita que Deus traga um novo tempo para você. Amém? Permita que Deus traga uma unção especial sobre sua vida, sobre sua casa, sobre tudo que é seu. Permita que Deus traga um novo tempo para você. A resposta não veio, continua orando, continua colocando diante de Deus, porque já que o Espírito Santo faz as coisas acontecerem na sua vida. Mas não desista. Não desista. A arca navegou vários dias sem rumo, sem direção. Mas ela não precisava estar no controle de Noé, porque ela estava no controle de Deus. A minha vida pode parecer que eu não estou conseguindo resolver, mas eu também não preciso resolver nada, porque está no controle de Deus. Se eu entreguei para Deus, está no controle de Deus. Aí o que eu faço agora? Mas a resposta ainda não veio. Eu solto a pomba de novo, eu continuo orando,
E ela vai trazer para mim a resposta que eu preciso, a unção que eu preciso, porque é depois que eu receber mais da unção de Deus, as coisas começarão a acontecer na minha vida. Mas tudo tem que estar no controle de Deus. Tudo tem que estar no controle de Deus, nas mãos de Deus. Hoje nós paramos para celebrar o que Cristo fez por nós. Mas de nada adianta eu celebrar o que Cristo fez se eu quiser ter o controle das coisas. Porque enquanto eu tiver o controle, não tem lugar para Deus controlar. Não dá para ter dois comandantes na minha vida. Ou controlo eu, ou controla Deus. Não dá para nós dois tomarmos as decisões, porque eu estou sempre errado. Os pensamentos dele são mais altos do que os meus. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao meu coração, é o que Deus tem reservado para mim. Eu não sou capaz de tomar as decisões sozinho. E eu nem quero tomar decisão nenhuma sozinho mesmo, porque eu vou errar. Se eu decidir por mim, eu vou errar. Eu não consigo tomar as decisões sem Deus. Eu não consigo. Mas se o Espírito Santo assumir o controle da minha vida, de todas as coisas, eu posso ficar sossegado, eu posso descansar no Senhor, porque eu sei que o Senhor da guerra peleja por mim. Eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu sei que aos anjos dele ele dará ordens, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Ah, Santo Deus. Enquanto Deus estiver no controle de tudo, eu posso descansar. Enquanto Deus estiver no controle, eu posso descansar. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos participar do corpo, do sangue de Cristo. Nós vamos fazer isso em memória do Senhor Jesus que vive e reina.